Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha. Esta lei ela dispõe sobre a coibição da violência doméstica familiar contra a mulher. Ela então atende a preceitos constitucionais de proteção à pessoa, de proteção à família, tratados internacionais com que o Brasil ratificou. A Lei Maria da Penha, ela cria mecanismos para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, tá bom? Por isso ela cria juizados especiais que atendem os casos de violência doméstica e familiar. Ela altera o Código de Processo Penal, ela altera o Código Penal e a Lei de Execução Penal. Ela altera, ela não cria um novo código, não cria uma nova lei, ela apenas altera. Qual é o sentido da leitura que você faz? É da penalização mais dura ao indivíduo que comete a violência doméstica e familiar contra a mulher, tá bem? Pois bem, então há uma apresentação desta lei no artigo 1º, como eu já estou falando com vocês. E, como eu disse, a Lei Maria da Penha é para a proteção das mulheres. Mulheres! O que nós temos é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu esse direito de proteção às mulheres transgêneros e transexuais. Portanto, neste sentido, por uma decisão do STJ, há sim uma proteção de transgêneros e transexuais, pouco importa se fez ou não a mudança de sexo. Analisa-se aqui uma alteração na questão da legislação, fazendo um entendimento, a identidade de gênero. Portanto, o gênero em proteção é o feminino, protege também transgêneros e transexuais. Toda pessoa, toda mulher, independente de classe, raça, cor ou etnia, de orientação sexual, tem direitos fundamentais que devem ser protegidos. Então o que a lei faz aqui é dizer o que se dá direito a todas as pessoas, A oportunidade, a facilidade de viver sem violência, preservar a sua saúde física, mental, seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Para isso é necessário assegurar às mulheres as condições para o exercício do direito à vida, segurança, saúde, alimentação. Então você vê aqui que nós temos direitos fundamentais protegidos, nós temos direitos sociais protegidos, o acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, à cidadania. Para isso, o poder público precisa desenvolver políticas públicas. O poder público desenvolve políticas públicas que visam garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, para resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. Então nós temos a responsabilidade do poder público, executar políticas públicas, e a responsabilidade agora da família, da sociedade e do poder público. Então aqui nós temos uma responsabilidade concorrente, veja só, cabe à família, à sociedade, ao poder público criar condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos à vida, do direito à proteção, à segurança, a viver sem violência, tá bem? Nós já tivemos questões de prova de concurso que falaram sobre o artigo 4º, por exemplo, dizendo que na interpretação desta lei são considerados os fins sociais a que ela se destina. A prova colocou que era considerado os fins individuais a que ela se destina. Vocês dizem não, são os fins, a finalidade social de uma mudança de cultura necessária na sociedade. Então a gente traz uma lei para trazer uma mudança de comportamento, uma lei que entende a dificuldade, a complexidade das relações domésticas e familiares, porque muitas vezes o agressor é o pai da família, o agressor é o único que sustenta esta família, e também muitas vezes tem casos e aspectos evidentemente afetivos dos filhos com os pais, da própria pessoa agredida com a pessoa que o agride. Então, na interpretação desta lei, nós consideramos os fins sociais a que ela se destina. Já no título 2, sobre a violência doméstica familiar contra a mulher, nós temos as disposições gerais. Para efeitos dessa lei, o que é a violência doméstica familiar? O que é a famosa VDF? É qualquer ação, fez ou omissão deixou de fazer, baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. Para configurar a Lei Maria da Penha,
é necessário que nós tenhamos o âmbito da unidade doméstica, o âmbito da família ou a relação íntima de afeto. Então veja só, gatilhos mentais para você. Quando eu falar unidade doméstica, você lembra de espaço de convívio permanente. Unidade doméstica, espaço de convívio permanente de pessoas. Tá? Com ou sem vínculo familiar, pouco importa. Inclusive pessoas que são esporadicamente agregadas. Não é exceto, é inclusive. Tá bom? Veja só então, essa unidade doméstica, que pode ser a tua casa, evidentemente, pessoas que são ou não aparentadas, mas entenda que nós podemos ter um outro local, como por exemplo uma residência de estudantes, onde nós temos ali uma unidade doméstica, espaço de convívio permanente de pessoas. Aqui hoje já se tem também o entendimento de que se a babá vive, mora na sua casa e você a agride, nós podemos estender a você a Lei Maria da Penha, porque ela está no âmbito da unidade doméstica, tá bom? Já o âmbito da família, o gatilho mental é indivíduos que são ou se consideram parentes. Enquanto no âmbito da unidade doméstica, convívio permanente de pessoas. Por que é necessário você decorar isso e entender, claro? Porque as provas trocam isso de lugar, trocam o conceito de unidade doméstica com o conceito de família. Então não seja descuidado. Tá? Família são pessoas que se consideram aparentados. São unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Famílias são indivíduos que se consideram aparentados. E aqui o legislador se supera quando traz essa questão da relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva agora ou tenha convivido, fazendo a previsão aqui, muitas vezes, do indivíduo mais perigoso que nós temos, que é o ex. Então, a relação íntima de afeto, no qual o agressor conviva agora, o namorado, o noivo, ou tenha convivido o ex-namorado, o ex-noivo, o ex-marido, independente de morar junto, independente de coabitação, pouco importa se moraram alguma vez ou não. Né? Então, na relação íntima de afeto, o agressor conviva ou conviveu com a ofendida, estende-se a Lei Maria da Penha. E veja só, quando eu digo o agressor, e em geral nós temos a figura masculina, saibam, o agressor pode ser um homem ou uma mulher. A vítima é uma mulher, como nós já vimos. Mas o agressor pode ser também uma mulher, devido aqui ao nosso parágrafo único que diz, olha, as relações pessoais enunciadas aqui independem de orientação sexual, fazendo a previsão da relação homoafetiva também, tá bom? Nós tivemos uma prova que perguntou o artigo 6º. Ela disse assim, a violência doméstica e familiar contra a mulher é uma forma de violação e deixou uma lacuna. Na letra A nós tínhamos dos direitos individuais e coletivos, né? Na letra B, da dignidade da pessoa humana, na letra C, dos direitos humanos, e estava ali a resposta. Veja bem, a pergunta, ela foi muito precisa, porque ela disse, de acordo com a Lei Maria da Penha, então ela já te deu o endereço da conversa. Violência doméstica contra a mulher é uma forma de violação dos direitos humanos, artigo 6º da Lei Maria da Penha, tá bom? Agora a gente vai entrar nas formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, que também é um texto bastante interessante para nossas questões de prova. São conceitos que nós temos que saber distingui-los, embora muitas vezes ocorra violência, e nós temos uma miscelânea desses conceitos, uma série, mas para fins da tua prova, violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras formas, nós temos a violência física. Veja só, qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal. Tem prova que diz assim, ó, violência física é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde mental, e aí nós temos o conceito incorreto, pessoal. Nós estamos falando de integridade e saúde do teu corpo, esta é a violência física. Se nós vamos falar de violência mental, nós estamos falando já do inciso 2º, que é a violência psicológica. E veja só, essa foi uma grande mudança que a legislação, que a Lei Maria da Penha trouxe para a legislação brasileira. Violência psicológica
é qualquer conduta que lhe cause um dano emocional ou redução da autoestima. E isso é violência psicológica. A conduta que prejudica, que perturba o pleno desenvolvimento, que vai degradar ou controlar as tuas ações, o teu comportamento, fazer com que tu mude de crença, que tu tome decisões sem querer. A violência psicológica é isso. Causa dano emocional ou redução da autoestima. Então ele diz que tu não é capaz de passar nesse concurso, que tu está perdendo o teu tempo. Nós já estamos aí configurando a violência psicológica, porque essa pessoa está te causando um dano emocional, está provocando a redução da tua autoestima. Tem muitos casos que tem constrangimento, humilhação, manipulação, te mantém sob isolamento, sob vigilância constante, que é a senha do teu telefone, que é a senha das redes sociais, mantém você sob vigilância constante. Isto é violência psicológica, hoje já reconhecido, inclusive, como crime no Código Penal. Violência psicológica é uma conduta que cause dano emocional ou redução da autoestima. Já a violência sexual, claro, é uma conduta que a constrange a presenciar, manter ou participar. Aqui nós temos 3 verbos, não é apenas manter, é presenciar, manter ou participar de uma relação sexual, é lógico, não desejada. Mediante intimidação, ameaça, coação, uso da força, isso é violência sexual. Qualquer conduta que induza a comercializar, utilizar de qualquer modo a tua sexualidade, que vai te explorar, que vai te impedir de utilizar um método contraceptivo. Nós já tivemos uma questão de prova que estreitou um pouco o conceito e disse, a violência sexual, dentre outras condutas, é a que a impede de utilizar o método contraceptivo, ponto. É verdade. Isso configura violência sexual. Se o indivíduo te impede de utilizar um preservativo, de tomar a medicação contraceptiva, o hormônio contraceptivo, se ele faz isso, já configura violência sexual, tá bom? Então, violência sexual, uma conduta que constrange a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada. Violência patrimonial, conduta que configure retenção, subtração ou destruição dos teus bens. Isso é violência patrimonial, objetos, instrumentos de trabalho. E por último, por fim, a violência moral é qualquer conduta que configure calúnia, difamação e injúria. Então o indivíduo está caluniando você, está difamando, está injuriando, está atribuindo a você um crime que você não cometeu, está falando mal de você, colocando a sua moralidade em dúvida. Nós temos aqui violência moral, uma conduta que configura calúnia, difamação ou injúria, tá bem? Bom, depois dessas conceituações, o que nós temos é, de fato, a assistência à mulher. E a primeira coisa é pensar em medidas integradas de prevenção, como evitar a violência doméstica e familiar contra a mulher, medidas integradas preventivas. Entendam integrado como trabalho em conjunto. Então, nossa política pública que vai coibir essa violência doméstica e familiar contra a mulher é a união, é o trabalho em conjunto articulado de ações da União, Estados, federais e municípios, de ações não governamentais, tendo por diretrizes. Então, a primeira coisa é integrar quem? O Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. Todos trabalhando conjuntamente para prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Promover estudos, estatísticas, informações relevantes, estudar as causas e as consequências e a frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher. Promoção de estudos e pesquisas, isso é preventivo. O respeito nos meios de comunicação aos valores éticos e sociais da pessoa, da família, de forma a coibir papéis estereotipados que legitimam e exacerbam a violência contra a mulher. Então, os meios de comunicação, rádio, a TV principalmente, mostrando esse papel estereotipado de que a mulher é quem cuida da casa, quem cuida dos filhos, quem tem a responsabilidade de ir até a escolinha. Esse papel, ele legitima e exacerba a violência contra a mulher, é um estereótipo. Então a gente tem que quebrar esses papéis, coibir esses papéis estereotipados que legitimam e exacerbam a violência contra a mulher, implementar um atendimento policial especializado para as mulheres,
em particular as delegacias de atendimento à mulher, é claro. Realização de campanhas educativas e prevenção de violência contra a mulher, voltadas ao público escolar, à sociedade em geral, e a difusão desta lei como instrumento de proteção dos direitos humanos das mulheres. Por isso, muitas vezes, o Estado coloca, né, a necessidade de você, para fazer um concurso, estude violência doméstica familiar contra a mulher, embora lhe pareça, né, no primeiro momento, que não há uma correlação com o exercício do seu cargo, mas também tem essa questão da campanha educativa de prevenção de violência contra a mulher, e colocar isso como uma normativa a ser estudada no concurso público é interessante, porque acaba promovendo uma campanha educativa também. Celebrar convênios, protocolos e ajustes, né? Instrumentos de promoção de parcerias com órgãos governamentais e não governamentais para implementar programas de erradicação da violência contra a mulher. E, claro, a capacitação permanente da Polícia Civil, Militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiro, para reconhecermos automaticamente e sabermos lidar, tratar e entender este momento que essa pessoa passa, né? Um momento de crise, um momento de medo, e precisa ser tratada adequadamente. Então, capacitação das polícias, tá bom? Programas educacionais que disseminem valores éticos de restrito respeito à dignidade humana, né? E colocar nos currículos escolares de todos os níveis de ensino um conteúdo relativo a direitos humanos, a equidade de gênero, raça e etnia, né? E esse problema que nós temos, que é a violência doméstica familiar contra a mulher. Bom, depois dessa questão preventiva, o que nós temos é o caso onde está ocorrendo a violência já contra a mulher. Então estamos aqui no artigo 9 falando que a assistência à mulher que está em situação de violência será prestada de forma articulada, né? Na forma da lei orgânica, da LOAS, de assistência social, do SUS e também, evidentemente, do Sistema Único de Segurança Pública, tá bom? O juiz pode determinar por prazo certo a inclusão da mulher em violência doméstica familiar num cadastro de programa assistencial de governo, federal, estadual, municipal, para que ela receba o auxílio adequado. O juiz assegura a mulher em situação de violência doméstica familiar para aí preservar a sua integridade física e psicológica, o acesso prioritário, olha ali que eu marquei, ó, a remoção quando o servidor público, integrante da administração direta ou indireta, tanto faz. Então, o acesso prioritário à remoção. Remoção, né, desse servidor público é trocar ele de local de trabalho, pessoal. Olha o termo, remoção, tá bom? Seja da administração direta ou da indireta, tanto faz. Fundação, autarquia, empresa pública, não importa. Tem acesso prioritário na remoção. Então, no serviço público, existe uma fila de pessoas que solicitam remoção e estão aguardando, né, o momento para serem removidas. Quando nós temos o caso de violência doméstica familiar, o juiz pode assegurar a prioridade dentro dessa fila de remoção, entendeu? Manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário, afastamento do local de trabalho, por até 6 meses. E também encaminhamento à assistência judiciária, quando for o caso, né, para eventual julgamento da anulação do casamento. Bom, o que eu quero que você perceba para o mundo dos concursos é: o juiz assegura, não é o delegado de polícia, não é a autoridade policial competente. A partir daqui nós vamos ter que deixar isso bem claro, né? As atribuições de cada um, a reserva de jurisdição. É o juiz quem faz isso aqui. Veja só, né, as inovações da Lei Maria da Penha, aqui, por exemplo, vídeo Lei 13.871 de 2019. O que nós temos aqui é aquele que por ação ou omissão causar lesão, né, violência física, sexual, psicológica, dano moral, patrimonial à mulher, fica obrigado a ressarcir todos os danos causados. Inclusive ressarcir o SUS, de acordo com a tabela do SUS, os custos relativos aos serviços de saúde. Então aquele que é agressor já sabe que está obrigado a ressarcir o Sistema Único de Saúde, né, por despesas que teve de tratamento de saúde da pessoa que sofreu a violência. Os dispositivos de segurança agora, veja só, destinados ao uso, né, em caso de perigo iminente, disponibilizado para o monitoramento das vítimas de violência doméstica familiar. Então, se nós temos aqui no caso, né, um aparelho, um dispositivo que a pessoa, um botão de pânico que a pessoa possa acionar para receber o atendimento, né, policial de forma mais rápida contra esse agressor, esse dispositivo será cobrado do agressor. As despesas que ele causa, ele vai pagar. Este é o raciocínio daqui. Então, o dispositivo de segurança destinados ao uso
né, ao caso de perigo iminente, né, disponibilizados para monitorar vítimas de violência doméstica familiar contra a mulher, né, amparadas por medidas protetivas, terão seus custos ressarcidos pelo agressor. Claro que esse ressarcimento não pode importar em ônus de qualquer forma, né, ao patrimônio da mulher ou até mesmo seus dependentes. E aqui também nós temos 2019, nessa mesma lei, falando no direito dessa pessoa que está nessa situação de violência, de matricular seus filhos, seus dependentes, na educação básica mais próxima do seu domicílio, ou transferi-los, né, para essa instituição mediante a apresentação de documentos que comprovem, né, a ocorrência policial ou do processo de violência doméstica familiar que está em curso. Atendimento pela autoridade policial. Então veja só, na hipótese da iminência ou da prática da violência doméstica familiar contra a mulher, a autoridade policial que toma conhecimento da ocorrência adota de imediato as providências legais cabíveis, tá? É direito, ó, aqui nós temos uma chuva de provas de concurso. Então, assim como é necessário que você reconheça, né, as formas de violência no artigo 7º, que você conheça muito bem a partir daqui esses dispositivos, que eu vou pedir que tu marque, em negrito, coloque um ponto de exclamação do lado, para o vídeo, retoma o estudo, observa os detalhes, tá bom? Aqui é uma prova muito montada sobre detalhes nos concursos públicos. Veja só, é direito da mulher que está na situação de violência doméstica familiar o atendimento policial e pericial com pessoas especializadas. E que esse atendimento seja ininterrupto, ou seja, que não encerre às 17 horas, que não encerre aos finais de semana. É um atendimento policial e pericial com pessoas especializadas. Esse atendimento deve ser ininterrupto, prestados por servidores, olha os detalhes, preferencialmente do sexo feminino. Não deu aí uma obrigatoriedade, mas deu uma preferência, né, ao sexo feminino, que seja evidentemente previamente capacitado. Bom, como eu disse aqui, nós temos muitas questões de prova, tá? Preferencialmente por pessoas do sexo feminino e previamente capacitado. Veja só o entendimento, né, conceituação por trás desse dispositivo. A pessoa já sofreu uma violência. Esta mulher está se dirigindo a uma delegacia de polícia para registrar uma queixa. De repente sofreu uma violência sexual, vai estar extremamente constrangida a descrever isso para um homem ou para qualquer pessoa, mas muito mais a descrição dessa violência para um homem fica complicada para a pessoa, que tem seus aspectos culturais, evidentemente, né? Então, não quer abrir tanto a sua intimidade assim à figura do sexo masculino. Por isso eles colocam aqui, preferencialmente, o sexo feminino e previamente capacitado para saber ouvir e vivenciar esse momento com essa pessoa da forma mais humana possível, tá bom? Então, se conhece muito o artigo 10A nas provas de concurso. A inquirição desta mulher, que está nessa situação de violência doméstica familiar, né, quando se trata desse crime, né, tem que obedecer algumas diretrizes. A primeira delas é a salvaguarda da integridade psíquica, física e emocional da depoente. Ou seja, né, um interrogatório, as perguntas que são feitas, tem que lembrar que tem que preservar sua integridade física, psíquica e emocional. Garantir de que em nenhuma hipótese a mulher que está nessa situação, né, de violência, suas familiares e testemunhas, terão contato direto com os investigados ou suspeitos de pessoas a eles relacionados. Se nós voltarmos no tempo, muitas vezes, né, a pessoa era convidada a ir na delegacia, né, para prestar esclarecimentos e acabava encontrando na recepção dessa delegacia muitas vezes o seu agressor. Então o que ele está colocando aqui é que essa garantia de que em nenhuma hipótese isso vai acontecer. E a garantia da não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato. Então aquela história, né, da depoente acabar descrevendo o que ocorreu, né, na delegacia, aí se chama uma outra pessoa para ouvi-la novamente, para que ela descreva o mesmo fato, e a gente está fazendo aí a pessoa reviver este fato, né, sucessivas vezes. Então, não revitimizar a depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato. Então ele chega a citar aqui que nessa inquirição, muitas vezes, né, pode-se realizar a degravação, né, do depoimento para evitar que a pessoa fique repetindo. Tá? Ó, a inquirição será feita em recinto especialmente projetado para esse fim.
o qual contrai equipamentos próprios adequados, né, à idade da mulher, a situação da violência que ela está vivenciando, tá bom? Então o que eu separei para vocês aqui saberem, não esquecerem da inquisição feita, né, num ambiente projetado para este fim, não é apenas uma sala, né, um canto reservado, é um ambiente projetado para esse fim. Nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul a Sala das Margaridas. É uma das principais medidas implementadas pela Polícia Civil para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher aqui no estado. Então aqui nós temos uma foto aí da Sala das Margaridas. Respeito, né, e proteção, tá bom? Então, atendendo ao dispositivo de 2017, né, recinto, né, especialmente projetado para esse fim, nós temos a Sala das Margaridas, vocês não vão esquecer. Quando for em casa, o caso, a inquirição será intermediada por um profissional especializado em violência doméstica contra a mulher, designado pela autoridade judiciária ou policial. Então nós temos casos onde a pessoa não consegue conter o choro, falar, ou entra em posição fetal num canto da sala, senta no chão, e nós não conseguimos atender. Então se quer uma pessoa especializada nessa área, um psicólogo, para fazer o atendimento específico desta pessoa, tá bom? Ó, eu falei, o depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético e a degravação ou mídia integra o inquérito. No atendimento à mulher que está em situação de violência doméstica familiar, a autoridade policial deverá, veja como eu já disse, a autoridade policial, já tivemos questões de prova que brincaram com isso, disseram assim, ó, no atendimento à mulher em situação de violência, a autoridade judicial deverá garantir a proteção policial. Não, quem faz isso é a autoridade policial. A autoridade judicial vai encaminhar a ofendida ao hospital? Não, né, pessoal? Isso aqui é uma atribuição do Poder Executivo, na figura do delegado de polícia, evidentemente, garantindo a proteção policial, quando necessário, comunica ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, é claro, encaminha a ofendida ao hospital, posto de saúde, instituto médico legal, para já fazer perícias, né, receber atendimentos, fornecer transporte para ofendidos dependentes para um abrigo ou local seguro, quando há risco de vida. E se necessário, acompanha a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou no domicílio familiar. Informa o ofendido de seus direitos, dentre os quais, né, o reconhecimento aqui da Lei Maria da Penha, o direito de ajuizar a separação judicial, o divórcio, até mesmo a anulação do casamento. Em todos os casos onde há violência doméstica familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato. Veja só, ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo se apresentada. Então nós ouvimos a ofendida, registramos a ocorrência, e aí a gente precisa perguntar se ela deseja representar. Bom, este se apresentada, veja só, não se aplica para os casos onde há lesão corporal. Aí nós temos uma natureza penal incondicionada em caso de crime de lesão corporal. Pouco importa a extensão desta lesão. Então nós temos uma ação direta de incondicionalidade, 4424, tá? E a decisão foi esta que está aqui na frente de vocês. Se houver violência física, lesão corporal, pouco importa a extensão dessa lesão, não se aplica o se apresentada. Então, tendo lesão corporal, nós temos uma ação penal pública incondicionada, tá bom? Colher todas as provas para esclarecer os fatos, remeter no prazo de 48 horas o expediente apartado ao juiz. Então, aqui se cobra muito nas provas, principalmente esse prazo. Então, é bem simples de encontrar, 48 horas, tá? Professor, mas o que é o expediente apartado? Pessoal, quando nós estamos montando um inquérito, nós vamos pegar uma dessas folhas, né, onde tem a classificação do agressor, da ofendida, seus dependentes, o fato que ocorreu, e vamos enviar ao juiz para que ele tome conhecimento e possa já tomar decisões sobre medidas protetivas. Então, o inquérito continua, nós vamos chamar o agressor, testemunhas, né, a rolar mais provas, mas enquanto isso a pessoa já corre risco. Então a gente remete no prazo de 48 horas o expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida de medidas protetivas de urgência. Olha aí, o corpo de delito da ofendida, ouvir o agressor e testemunhas,
ordenar a identificação do agressor e juntar aos autos a sua folha de antecedentes, verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo e, na hipótese disso, juntar aos autos essa informação e notificar a ocorrência, né, a instituição responsável, né, pelo registro ou emissão do porte de armas. Remeter no prazo legal autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público. Tá? Aqui nós temos a questão da ofendida, né? Ó. Tomado a termo pela autoridade policial, deverá conter qualificação da ofendida, nome, idade dependentes, descrição sucinta dos fatos e a medida protetiva que ela solicita, tá bom? Para a gente configurar aí o expediente apartado e enviar ao juiz em até 48 horas. Veja só, questão de prova já também. Serão admitidos como meio de provas os laudos e os prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. Os Estados Federais, na formulação de políticas e planos de atendimento à mulher em situação de violência doméstica familiar, darão prioridade à Polícia Civil, criando delegacias especializadas no atendimento à mulher, núcleos investigativos de feminicídios e equipes especializadas para atendimento e investigação de violências graves contra a mulher. Veja só. O artigo 12C também é muito conhecido nas provas atuais. Veja só, ele é de 2021. Então, se hoje nós temos o seguinte: verificada a existência do risco atual ou iminente à vida ou integridade física e psicológica da mulher que está vivendo essa situação, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Mas veja só por quem que ele será imediatamente afastado: pela autoridade judicial. Ah, isso eu já sabia, professor. Perfeito. Agora observe as inovações. Pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca. Então não tem um juiz naquele local, naquela cidade, o município não é sede de comarca. Quem toma essa decisão do afastamento do domicílio é o delegado de polícia. O delegado de polícia não está na cidade. Aí será pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Então sim, onde o policial afasta o indivíduo de casa. Veja só, esse inciso 2 e 3, o delegado de polícia e o policial, né, tomam essa decisão que será comunicada no prazo máximo de 24 horas ao juiz, em igual prazo se proceda à manutenção ou à revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público, evidentemente. Mas veja só, essa decisão de afastar do lar cabe ao juiz, pode ser tomada pelo delegado de polícia ou pelo policial, mas o delegado de polícia e o policial, né, essa validade da decisão é de 24 horas. Isso precisa ser comunicado ao juiz para que ele decida se mantém ou se revoga tal medida aplicada. E o recado ficou dado aqui também. Nos casos onde há risco à integridade física da ofendida, não será concedida a liberdade provisória ao preso. Dos procedimentos. Ao processo, ao julgamento e execução de causas cíveis e criminais que decorrem desta violência, né, contra a mulher, nós atendemos aí o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil e legislação específica relativa a criança, adolescente e idoso, quando não conflitarem, né, com os estabelecidos nessa lei. Esses atos processuais, pessoal, eles podem ser realizados em horário noturno, conforme dispuser as normas da organização judiciária. A ofendida tem por opção, a opção de propor esta ação de divórcio ou de dissolução de união estável no juizado de violência doméstica familiar contra a mulher. Exclui-se da competência do juizado, né, de violência doméstica familiar contra a mulher a pretensão relacionada à partilha de bens. Então, veja só, você pode utilizar, né, o pedido de divórcio e de dissolução de união estável no juizado de violência doméstica familiar contra a mulher. Mas quando for discutir partilha de bens, daí não cabe ao juizado de violência doméstica familiar contra a mulher. Também fica essa dica aí como questão de prova de concurso. Por opção da ofendida, os processos cíveis regidos por essa lei podem ser no domicílio ou residência da ofendida, no lugar do fato em que se baseou a demanda, no domicílio do agressor, por opção da ofendida. O artigo 16 é um clássico de prova de concurso. 16 e 17 são clássicos. Você tem que colocar pontos de exclamação do lado e ficar sempre atento a esses dispositivos. Tá? Nas ações penais públicas condicionadas, aqui eu vou lembrar você que se tem, né, a lesão corporal
a ação penal pública será incondicionada, então não cabe o artigo 16, tudo bem? Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, só é admitida a renúncia perante o juiz. Então, antes de 2006, se podia renunciar uma ação na delegacia de polícia. Hoje não é mais assim. Tá? Então, um dispositivo bem conhecido. A renúncia perante o juiz ou a autoridade policial competente. Está errado, tá bom? A renúncia é perante o juiz. E uma audiência que é especialmente designada para tal finalidade circula lá, ó, antes do recebimento da denúncia. Não é após, ou quem sabe antes ou após, não. É antes do recebimento da denúncia, ouvido o Ministério Público. Então, já colocaram em provas antes ou após, já colocaram após. E já colocaram também antes do oferecimento. Não é do oferecimento, é antes do juiz receber. Oferecida a denúncia, ela foi para que o juiz tome conhecimento. Então, o que nós temos aqui é que tomar cuidado com esses detalhes. E como é clássico de prova, eu já havia falado, é vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica contra a mulher, das penas de cesta básica e outras de prestação pecuniária ou até mesmo pagamento isolado de multa. É proibido, é vedado a aplicação da pena de cesta básica, porque esta forma de punição banalizou a violência doméstica mulher contra a mulher muitas vezes. Né? O indivíduo agredia e a punição era uma cesta básica. E não, esta aplicação, né, desta lei, ela proíbe a cesta básica, o pagamento isolado de multa. Então ela proíbe a aplicação da lei 90, 99 e 95, que nós vamos ver lá no final, no artigo 41, esse dispositivo anunciando, né, este regramento. Tá? Então não há aqui transação penal para os casos de violência doméstica contra a mulher. O agressor vai ser punido de forma mais enérgica. Então fica a dica aqui. Eu trouxe aqui uma prova de delegado de polícia, tá? Para vocês darem uma avaliada. Veja só. Acerca das leis penais especiais, julgue o item a seguir. Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar as penas de cesta básica e outras de prestação pecuniária, bem como substituir a pena privativa de liberdade por pena de multa. Foi isso que nós estudamos? Não, então você já encontrou aí questão errada da CESP-NB, a questão que foi adaptada, é claro, mas veja só, é vedada a aplicação da pena de cesta básica. Se é proibido, como o juiz vai aplicar esta pena nesses casos de violência doméstica familiar contra a mulher? Então, a questão está errada. Vamos trabalhando assim a Lei Maria da Penha e discutindo sobre questões de prova de concurso público. Entramos em seguida em medidas protetivas de urgência.